Então, na pergunta 547A, que é o complemento, né? Ele ouve ainda o fragor da batalha? Aí ele faz, sim, perfeitamente. Eu acho que não tem muita coisa o que dizer além disso, não, né, Manuel? O que a gente já falou. Tem não. Eu acho que eu acho que a gente vai sintonizar com aquilo que a gente viveu. E aí eu vou citar um exemplo bem interessante, né? Humberto de Campos, ele no seu livro Histórias Mediúnicas, se eu não me engano, que ele vai citar um caso de um espírito que chega numa mesa mediúnica e as pessoas, ele desencarnou através de um acidente de trem. E ele se apresenta para retrazido em busca de ajuda, né? E de repente ele começa a tentar recolher as canetas que estão em cima da mesa para que as pessoas possam fazer psicografia e não consegue. E aí ele é identificado porque ele acha que está recolhendo os pedaços dele que foram esfacelados na hora do acidente. E quantos espíritos que chegam ainda ouvindo o zumbido, o apito, o barulho das bombas e dos tiros que ele passou de guerra, né? Então, assim, não vai mudar muito, não. Ele vai ter as mesmas sensações por muito tempo, por isso que ele precisa de ajuda. Por isso que ele é levado numa mesa mediúnica, por isso que ele é encaminhado para uma colônia de ajuda, para que ele possa sair dessa vibração, deixar isso que ele passou aqui. Não é isso, Admiro? Perfeito. Ele sai do corpo, mas está ligado ao ambiente ainda. E aí ele percebe tudo que está à volta normalmente. Por quê? Porque a sua consciência ainda está ligada ao corpo físico. Leva algum tempo. Isso cada caso é um caso, né? Não necessariamente seja uma regra, mas como é no fervor da batalha, ele vai ficar assim, ouvindo ainda os tiros, as bombas. Recentemente, né, todos nós sabemos, houve aquele acidente de avião que caiu assim, 1 minuto, 2 minutos, caiu. A situação daquele povo, hein, Admito? Ali gritando, né, apagou de repente, então daqui a pouco volta tudinho. A conscientização, não sabe, não sou, acho que acredito que ninguém ali sabe que morreu. Teve aquele medo, mas ainda não sabe que morreu. Esse aqui Porque, desmaiou. na verdade, dependendo da forma do desencarne, no caso de acidentes, em situações, o espírito já não está mais no corpo. Por exemplo, aquele corredor automobilístico, né, o Ayrton Senna, talvez ele não estivesse mais no corpo na hora que bateu na parede por uma condição dele. Mas pessoas que morrem em acidente de avião, de batida de trem, de automóvel, às vezes não espera e é retirada abruptamente do corpo, devido ao impacto que isso vai interferir no seu perispírito. Esses, a consciência não fica muito legal por conta da forma como ele saiu. Na guerra, ele está ali no fervor, atento ao que está fazendo, ele sai do corpo e vem perceber depois, porque ele vê o próprio cadáver, né? Mas, dependendo de cada caso, é um caso. E aí, a espiritualidade vai tomar conta e tratar, como Emmanuel frisou, uns são levados logo para a mesa mediúnica, outros ainda são assistidos lá, e assim vai, porque vai depender da psique de cada um. Me permite, Matusalém, só dar um exemplo aqui, né? Lembro que teve naquele tempo da barragem de Brumadinho. Muitos corpos foram pegados de surpresa ali. Muitas pessoas não estavam esperando aquilo que ia acontecer e foram soterrados ali, né? E eu lembro que meses depois, nós estávamos num trabalho mediúnico e de repente se apresentou um irmão trazido, né? Muito sufocado. A gente notava que o médium estava se sufocando ali, né? E de repente o dirigente começou a pedir que o outro médium ajudasse, né? Ali. E começou a conversar com ele, né? E ele dizendo, tô aqui, não tô vendo nada, eu tô no escuro, tô me acabando aqui. Aí ele foi e disse, tá vendo esse galho verde acima da sua... Levante a cabeça. Olha esse galho verde acima da sua cabeça. Segure nele que você vai sair dali. E de repente o médium levanta o braço e dá aquele...
E a gente descobriu que era um espírito que precisava de ajuda, que estava há meses debaixo daquela lama ainda, achando que ainda estava ali, porque precisava estar, né? Então veja como é difícil a condição de um irmão que desencarna, de repente estava numa guerra combatendo, leva um tiro, o tiro vem na cabeça, e ele fica sem entender o que aconteceu ali. Embora ele esteja sabendo que tanto numa guerra está sujeito a passar por essa situação, como a Jimiri colocou, nem sempre a condição dele vai entender que é porque aquilo aconteceu, ele vai ver o corpo dele ali no chão, ele não vai entender que é ele. Então é uma situação difícil, e quando a gente muitas vezes pede ajuda, orações, e que seja encaminhado rapidamente para uma ajuda, é porque tem espírito que realmente precisa para não passar por isso. Muito bem, vamos mais uma pergunta.